Já pode ficar aí preparado aí, já sabe qual é. Vamos falar com vocês, sabem. Deuteronômio, capítulo 8. Eu quero que você leia de perto, a gente vai passar um tempinho sentado. O pastor sabe que hoje é ceia, geralmente a pregação tem um tempo menor, mas se eu lesse só parte desse texto, eu ia estar sendo infiel. Então eu quero ler esse texto por completo com você, para você entender essa história. E depois eu vou falar um pouquinho, mas eu preciso fazer essa longa leitura hoje. Geralmente eu leio um texto número menor de texto. A leitura será de forma alternada. Então vamos lá. Deuteronômio, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 20. Deuteronômio, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 20. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje te ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu, sob juramento aos vossos pais. Todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardares os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que, como um homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e os temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiros, terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, e cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, louvarás o Senhor teu Deus, pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos, que hoje te ordeno. Para não ceder, hoje tens comigo, e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas. Depois de se multiplicarem os teus gados, os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata, o teu ouro, e se ver abundante tudo quanto tens, Celebra o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de secura, em que não havia água, e te fez sair a água da pederneira. no deserto te sustentou com maná, e teus pais não conheciam, para te humilhar, te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o meu poder, e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele não te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança e sob juramento prometeu aos seus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires e o adorares, protesto hoje contra vós outros e perecereis. Nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim perecereis, porquanto não quiseste obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Vamos cantar um pouco. Gênesis, Aulina, Maria Alice, Luísa Rodrigues, Jair Henrique,
Jandir Emerick, Adeli Cardoso, Josino Quadros, Elcias, Romildo Emerick, Leonardo Faria, Neuza Cardoso, Eli da Silva, José Alves Bragança, Albino Rangel, Adonis Cardoso, Maria Nicolau, Maria Marta, Jadeci Henrique, Jacir Henrique, Cristina Freire, Dionísio Bonifácio, Marta Cardoso. Não vou ler tudo. Marlene da Silva, Marli Vitalina da Silva, Cílio João de Lírio, Maria de Souza Lírio, Eliseu Ribeiro, Carlita Alves de Souza, Edson Ribeiro, Edeci Ribeiro, Eli Ribeiro, Dalva Silva, Olímpia Sá, Enoque, Aurora, Rui, Ruth, Inácio, Maria Rosa, Maria Madalena, Zaira, Adílio, Vera, Lucinda, Oliveira, Nascimento, Lililda, Talmes, Eudes, Maria Henrique, Felipe, Cecília, Maria Emerick, e assim vão diversos nomes da primeira geração dessa igreja. Áquila, não sei se li, Celeste, está todo mundo aí. E alguns estão aqui hoje. Essa é a primeira geração. Não quero comparar com o que aconteceu no deserto. Mas a cada 40, 50 anos, muda a geração. Nós já estamos na segunda geração. E estamos preparando a terceira geração dessa igreja. Então passou a primeira, e vem na mente de alguns irmãos aqui da antiga, né? Tanto quando li esses nomes, muitos já foram para a glória. E aí estamos na segunda, vamos preparar a terceira. Por que o pastor leu isso? Outra coisa, eu vim com uma camisa hoje que tem mais de 20 anos. Olha, é uma marca boa, um irmão que fabrica, né? Essa camisa, só que quando eu comprei, dava para botar o colarinho clerical, agora não dá mais, porque o meu pescoço engordou, eu não consigo. Mas essa camisa dava no meu pescoço aqui. 20 anos, eu tenho 22 anos de ministério, quando eu era no ministério, comprei essa camisa. Vai ligando aí uma coisa com a outra. Esse povo de Deus que saiu lá do Egito, aquela geração abençoada que viu o mar se abrir, passou grandes dificuldades. E eles pararam um ano depois, né, estavam conversando, tiveram a oportunidade de antes disso entrar na terra prometida. Mas aconteceram coisas em Cádiz Barneia e outras situações importantes que pediram deles entrarem na terra. Deus então disse assim: olha, esse povo não vai herdar a terra prometida. Essa geração não, só a outra geração. Eu não estou falando nada da geração aqui. E aí aquela geração continuou. Josué e Caleb, eles não. Deus falou assim: esses vão entrar na terra prometida, daquela primeira geração que saiu. Por que eu estou falando isso ainda? Vocês vão entender. Eles estão na campina de Moabe, eles estão próximos ao Mar Morto, bastava atravessar o Rio Jordão e chegava a Jericó, e dali depois entraria e dominaria, ganharia a terra que Deus tinha prometido dar, e realmente vai dar. Eles estavam ali reunidos naquele lugar. E aí Moisés faz um discurso longo. Moisés sabia que não entraria. O nome dele não estava nos que entraria na terra. Moisés sabia que ia morrer antes. Ele consegue ver ainda a terra, subindo no Monte Negro, e olha a terra, mas isso lá no final de Deuteronômio, nós estamos no início. E ele então reúne esse povo assim: vocês, eu posso estar falando, eu não sou Moisés, eu estou recebendo essa palavra de Moisés, agora eu também igual a vocês. Vocês, da segunda geração, né? Tinha gente aqui que era criança na época, que era lá na casa, lá na rua B, participaram lá, né? Era criança, Vanderlei, a Elzi, né? E a família dela, pequenos lá. Deus está falando para vocês, a segunda geração: olha, não façam como seus pais. Aqui no texto, tá? Não façam como seus pais. Moisés reúne e diz assim: vocês têm a oportunidade de acertar agora. E ele faz um resumo de tudo que aconteceu. Eu convido você a ler o Deuteronômio em casa, depois com calma, com tranquilidade.
Ele faz um resumo, depois ele repete a lei. Por isso que o livro de Deuteronômio, Devarim, se você vê o nome dele no hebraico, Devarim, quer dizer, estas palavras, o livro começa, estas palavras, então palavras, Devarim, Elen, Devarim, estas palavras, porque o livro antigamente era assim, a primeira palavra do livro era o nome do livro, e por isso era assim. Só que no grego botaram Deuteronômio, ou segunda lei, ou a repetição da lei, que seria melhor, a repetição da lei. Então o nome do livro é repetição da lei, porque Moisés repete a lei desse livro. Mas hoje eu não quero simplesmente repetir a lei. Eu quero conversar com vocês olhando para o texto, porque esse livro me chama muita atenção. Por quê? O livro de Deuteronômio, no livro de Deuteronômio, diferente de alguns livros do Antigo Testamento, a graça precede a lei. Se você vê direitinho o que ele fala, Moisés ali está falando da graça sem muito entender essa questão. Olha, vocês devem circuncidar o coração de vocês. Deve circuncidar o coração. Essa cerimônia que tem que acontecer. Não adianta o sacrifício lá do animal, mas e a circuncisão no homem só, mas tem que circuncidar o coração. Uma outra coisa importante desse livro é que Jesus citou parte daquilo que nós lemos agora. Mateus 4 e Lucas 4. Tanto o versículo 4 de Lucas como o versículo 4 de Mateus, né? É curioso, mas é Mateus 4:4 e Lucas 4:4. Jesus cita esse texto quando o inimigo está o tentando. Porque ele vai dizer, você lembra, nem só de pão, viverá o homem. Imagine então, nós estamos acampados e o líder pega a palavra e fala assim: quero falar com vocês algo antes de entrar na terra, antes de passar a palavra para Josué, que vai seguir, porque eu vou morrer, Josué vai seguir, eu quero conversar com vocês. E aí, começa. Essa é a história do livro. Não sei se dá para você entrar no deserto agora, mas quando nós pegamos a palavra, ela fica mais viva da gente quando a gente começa a imaginar tudo aquilo, né? Então, como a gente já olhou na internet esse lugar, observou, muita coisa ainda é muito parecida com aquela época. Aquele lugar, eles estão subindo ali, o Mar Morto está do lado aqui, eles estão chegando lá em cima do Mar Morto e vão virar à esquerda ali para, né, Transjordânia, passando o Jordão, e aí vão chegar em Jericó. E dali eles começam então a ouvir Moisés. Eu quero que vocês ouçam também a palavra do Senhor dessa mesma forma. E como é de costume eu separar textos para falar, né? Eu disse, pastor, mas são muitos versículos, então eu vou separar alguns dentre os versículos que nós lemos. Primeiro eu quero começar com o versículo 3. Diz assim: ele te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender, fale comigo, que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Você quer voltar para o Egito por causa da comida? Você quer voltar para o Egito por causa do sustento? Você quer voltar para o Egito porque não tem o que tinha materialmente quando estava lá no Egito? Quer voltar para o Egito por causa do tempero, por causa da cebola, ou por causa do que for? Você quer voltar para o Egito por causa disso? Deus diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas daquilo que procede da boca do Senhor, isso viverá o homem. Cuidado com a cilada do diabo. E aqui Jesus responde aquilo que o inimigo estava falando com ele. E a tentação que Jesus passou nos ensina algo. Somos tentados pelo materialismo. Trocamos tudo para ter uma vida boa, para ter dinheiro no bolso, e às vezes até trocamos a nossa fé. E aqui Moisés vai dizer assim: ele fez isso para que vocês possam entender que nem só de pão viverá o homem. Eu entendo, não é obrigado você ter problemas na vida financeira, não é obrigado isso acontecer, né? Não, você, tem que acontecer, não tem que acontecer. Mas quando você passa pelo deserto e você é sustentado, você começa a valorizar o que Deus te dá. Então valorize hoje. Se você está no deserto, complicado, mas viva. Se você não está no deserto, valorize o que você tem. Nem só de pão viverá o homem, mas valorize melhor aquilo que Deus tem falado contigo. Você não depende de pão, você depende de Deus, amém? Segundo, versículo 5,
que eu separei para ler com você. Versículo 5 diz assim: sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. A segunda palavra é disciplina. Uma palavrinha difícil. Eu não fui militar, meu pai não foi militar. Aliás, fui pesquisar minha família, tem um histórico de um português, Mamed, Joaquim Mamed, da minha família, meu antepassado, que veio para o Brasil e acabou servindo aqui. Não sei que naquela época podia, um português serviu, ele foi tenente do exército brasileiro. Tem alguém militar na minha família? Minha filha não tem muito militar, mas tem esse militar lá, meu trisavô, e ele foi tenente do exército brasileiro quando o Brasil ainda não tinha nem a sua organização como um país, né? E aí eu quero dizer para você que a disciplina é algo difícil, mas a gente aprende com a Bíblia. Aí eu aprendi mesmo com a Bíblia, eu aprendi convivendo na igreja, e eu comecei a me envolver. É importante para o crescimento, para o desenvolvimento, para você acertar as coisas. Então, disciplina. O que eu quero falar para você hoje? Não reclame da disciplina do Senhor. Não reclame da disciplina. Ele fala para não reclamar da disciplina dos pais, em outros textos aqui, que depois eu vou ler para você. Mas agora eu digo, não reclame da disciplina do Senhor. Como antes, não reclame da disciplina do teu pai. Não reclame da disciplina da tua mãe. Não reclame da disciplina do teu conselho. Não reclame da disciplina do Senhor. Não reclame da disciplina. É para o seu bem. E a Bíblia diz que é assim que deve ser aplicada a disciplina, porque a disciplina quem ama. Quero pedir a você que abra em Provérbios, capítulo 15, versículo 5. Provérbios 15, 5 diz assim: o insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. E no capítulo 3 de Provérbios, versículos 11 e 12, volta um pouquinho, 3, versículos 11 e 12, diz assim, filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, se você recebeu uma disciplina essa semana, seja do pai, seja do filho, seja do conselho, seja não sei qual, cuidado. Reclamar da disciplina é algo complicado. E Moisés aqui está falando com esse povo: olha, não reclame da disciplina, porque os seus pais passaram por isso, porque reclamaram. E você sabe disso. Agora eu quero ir lá para Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 5. Hebreus, eu não podia deixar de ler isso. Hebreus 12, a partir do versículo 5. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção de que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis em correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos. Ou melhor, se estáis sem correção, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos o nosso pai segundo a carne, que nos corrigia, respeitávamos, não havendo de que estar em muito maior submissão ao pai espiritual. Então viveremos, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Eu vou ler devagar para você que não conseguiu abrir. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos tropeiros, ou
Por isso, se levante agora, porque ser disciplinado é dizer assim: eu sou amado. Se eu fui disciplinado é porque eu sou amado. Quero ler com você ainda o versículo 11, e assim nos diz a palavra, voltando lá para Deuteronômio 8:11. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os teus mandamentos, os juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno. Como é que eu posso me guardar? Primeiro, não esquecendo de Deus. Segundo, cumprir os mandamentos. Eu quero dizer para você que tem gente que enriquece e esquece dos amigos. Isso tem pra caramba, né? Claro. Mas tem gente que enriquece e esquece de Deus. Eu sempre falo isso porque é o que eu acredito mesmo, né? Temos um grupo aqui, pode ter alguém aqui que vai ficar muito rico. Mas eu não vou dizer para você, lembra-te de mim, não. Lembre-te do Senhor. Lembra-te do Senhor, não esqueça do Senhor. A pessoa que eu ia falar para não esquecer de mim, não, pode esquecer de mim. Mas não se esqueça do Senhor, não esqueça do ensinamento que você teve aqui na Escola Bíblica Dominical. Não esqueça das pregações, da palavra, das conversas que teve no corredor. Você cresceu, desenvolveu financeiramente, ou seja o que for, mas você foi talhado pelo Senhor, preparado pelo Senhor. Não se esqueça de Deus jamais. Eu quero também ler com você o versículo 15, estou correndo um pouquinho só, mas você vai levar essa palavra. Tão somente o Senhor se afeiçoou, estou lendo errado. Versículo 15, voltando aqui, capítulo 8. Que te conduziu por aquele grande, terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de secura, em que não havia água, e te fez sair a água da pederneira. Bem, essa tradução aqui coloca pederneira, mas pederneira quer dizer pedra dura, né? Então, fez sair a água da pedra dura. Água mole. Eu queria que você participasse, pode rir mesmo, não tem problema não. Água mole. Tanto bate. Na verdade, Deus fez de uma vez só. Era só falar que saía, mas Moisés bateu. Está aí outro problema. Mas sai. Está difícil. Você olha assim e fala assim: meu Deus. Logo o ano que eu resolvi investir, a bolsa já começa lá embaixo. O Adi me ensinou, foi me ensinando, né, Adi? Olha um pouco o negócio. Falei, opa, vamos levantar. Mas vai dar. E se não der também, Deus vai tirar da pedra aquilo que eu preciso para viver, para manter o meu ministério, para manter a minha vida. E assim você também. Você acredita nisso? É o que ele fez com o povo no deserto. Olha, tinha serpentes abrasadoras. Gente, eu gosto de ver muitos canais no History Channel, Animal Planet, e tinha no deserto, eles fazem ninhos. As cobras, aí quando foi, o cara abriu, mas tinham centenas, né? Assim, Mateus. E elas ficam ali, um montão de serpentes, quando abriu só aquele montão de cobras. Meu Deus, minha mãe não pode ver nem aquilo pela televisão, ela sai correndo. Imagina aquilo. Tinha serpente no deserto. Olha, Deus mandou algumas também, quando o povo estava rebelde, e era para o povo entender. E aqueles foram picados, e aí alguns foram curados pela graça de Deus e a bênção de Deus também. Depois alguns queriam mais tarde adorar aquela serpente. Ah, meu Deus, isso é coisa horrível. O povo está sempre arrumando. Só que naquele deserto com escorpiões, com serpente, Deus guiou. Eu não sei o que você vai ter que passar, LG, mas Deus está contigo. Muito exercício. A dona Vilsé que sabe, a Adriana também. Que pena, a Néia também deve ter passado por isso. Eu passei com meu irmão. Quando eu vi, eu falei, meu Deus, está no osso, na pele. Que pena que dá do nosso filho, do nosso irmão, quem está lá, vai emagrecendo, meu Deus. Depois chega a tranquilidade. Depois não é bem assim. Passou pelo deserto, ou está passando pelo deserto, em nome de Jesus, se mantém firme naquele que pode todas as coisas. Pode ter serpente, pode ter água só dentro de pedra dura, onde ninguém sabia que tinha água, mas Deus sabia, conhece, fez a água sair daquele lugar. Você pode passar por dificuldades, por muitas dificuldades, mas eu quero dizer para você, mesmo no deserto, o milagre vai acontecer.
acontecer e já está acontecendo. Em nome de Jesus. Não é porque você está passando por um deserto que você vai esquecer de Deus. Guarda-te, não esquece de Deus. Cumpra seus mandamentos. Mesmo passando por serpentes, escorpiões, secura, Deus vai fazer o milagre. O improvável vai acontecer. Leia comigo o versículo 17, capítulo 8 ainda. Leia comigo, vamos lá. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essa. Tem gente que esquece, pastor. Olha, eu só estou aqui porque eu fiz isso, eu fui aquilo. Mas o que mais teve, conta a sua história toda com um orgulho danado. Você pode até agradecer a Deus por ter passado por situações difíceis. Deus que não deixou você morrer. Foi Deus que manteve você de pé. Foi Deus que sustentou você com aquele pão duro que você comia. Hoje em dia é mais difícil de passarem por isso, né? Mas tem gente passando. Tem gente que tem dificuldade de alimento assim. Mas hoje está mais tranquilo hoje, né, pastor? Para a gente, né? Tem mais idade, mas tem gente passando hoje necessidade em alguns outros lugares. Independente disso, você tem que lembrar que não foi a sua força. Não diga que foi a sua força. O Salmo 18 diz: o Senhor é a minha força. Eu sempre, quando lembro o louvor, quero cantar só um minuto. O Senhor é a minha força, meu refúgio e salvação. Meu Deus, essa é batida, né? Nele o meu coração confia e expressa a minha alegria. É o motivo dessa canção para o seu louvor. É a força do seu povo. É a força do seu povo. O refúgio dos reis. Abençoa-nos. Abençoa-nos para sempre, ó Senhor. É a força do seu povo? É a força, o refúgio dos escolhidos? O refúgio dos reis. Abençoa-nos. Abençoa-nos para sempre. Tem uns 5 aí que souberam a música, que bom. Não foi a força de Gideão que venceu os midianitas com os 300 homens. Não foi o braço de Davi que venceu Golias com aquelas pedras. Não foi Davi com seus homens que derrotou os amalequitas e recuperou tudo lá em Ziclag. Não foi a força de Judá que venceu os moabitas, os amonitas juntos no tempo de Josafá. Assim também não vai ser você que vai vencer. É o Senhor que vai vencer a sua batalha. Você precisa reconhecer que foi Deus, que é Deus e sempre será Deus, porque Ele está com você. É difícil olhar, como eles olharam aqueles homens grandes. Pô, Deus mandou ir lá, mas os caras são grandes, não tá? Josué e Caleb falaram, mas Deus mandou, não, eles são grandes, são filhos de gigantes. São filhos de gigantes, não dá não. Aí decidiram a reunião. Eu vejo como é que a maioria erra também. Assim, a maioria, às vezes a maioria está errada. Nem sempre a maioria está certa. De 12, 10 estavam errados, 2 estavam certos. 2 estavam certos. Se Deus mandou, vai à luta. É difícil. Como dizem as pessoas que estudam para concurso, assim: só tem pouca vaga, eu só preciso de uma. Não é que você vai passar, mas você vai tentar, você só precisa de uma. Eu quero ler com você o versículo 20. Capítulo 8, versículo 20. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim perecereis, porquanto não quiseste obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Eu sou um privilegiado. Não. Mas se não obedecer, vai ser tratado igual alguém que não é privilegiado. Não adianta sonhar se você não obedece. O sonho não leva ninguém a nada. O que leva é o sonho com a prática. Todo dia um pouquinho. É a constância, a dureza do trabalho, isso leva. Mas é preciso sonhar. O sonho tem que começar sonhando. Mas se você não mantém a sua fidelidade, não adianta sonhar com as coisas de Deus, você não está fiel a Ele.
Aí você pode ter outros sonhos, outras coisas, mas não quiser desobedecer, não adianta. E você sabe a história de Judá, você sabe a história de Israel, você conhece a história desse povo quando estava unido e quando estiveram desunidos. Deus tinha uma promessa, Ele cumpriu, mas eles passaram muita dificuldade porque desobedeceram. Tendo em vista tudo isso, eu sei que tem pessoas que anotam para colocar no GECOM. Não está tendo GECOM, tanto na congregação como na igreja também pede, mas eu quero passar uns pontos para você, para finalizar. Essa é a nossa conclusão. Por que passamos pelo deserto? É uma pergunta. Eu teria aqui umas 150 respostas, mas eu só vou falar 3. O primeiro, olhando para o texto, para aprendermos a viver na dependência de Deus. Você precisa aprender a ser dependente. Meu Deus, estava tudo certo, estava tudo bem e tal, gente. Mesmo dando, continue dizendo graças a Deus. Você pode dizer graças a Deus? Graças a Deus. Foi o Senhor que me deu força. Aí você vai dizer, foi o Senhor que me deu força. Mesmo eu sofri, o Senhor te deu força. O Senhor te deu saúde, o Senhor te deu condição. Porque se você colocar na tua conta, uma hora fica difícil, você não tem como recorrer. Você vai para o deserto para aprender a valorizar Deus. Se você é de Deus, tá bom? Mas diz, pastor, Deus faz isso com todo mundo. Não, Deus fez isso com o povo dele. Você é povo dele? É povo de Deus? Você é? Então, irmão, é mesmo deserto, a gente passa pelo deserto. Então, primeiro, passamos pelo deserto para aprendermos a viver na dependência de Deus. Segundo, passamos pelo deserto para sermos disciplinados. Quem não aprende a disciplina não se torna aquilo que deveria ser. Então, eu não entendia muito quando eu fui lá para o exército, eu acabei não servindo não, mas fiquei lá uma semana. E aí o cara botava a gente naquela fila, uma hora de pancada ali, cara. Eu era garoto, mas pô, estava ali, né? Estava ali. E o cara brincou lá com um limão na mão, jogando limão pro alto. Aquele tempo era assim, tá? Não se assusta não, hoje não tem mais esse negócio não. Aquele tempo, os caras batiam na cabeça, fazia naquele tempo era bravo. Já tem 54 anos, né? Então, vou mandar alguém morder esse limão. Quem primeiro se mexer vai morder esse limão. Acabou que ele não fez isso, mas ele contou uma história que já tinha feito. Depois ele contou para todo mundo. Mas a gente não entende aquilo. Mas uma disciplina inicial, assim, aqui, você precisa entender. Você tem que obedecer ordens. Você tem que cumprir essas ordens. E às vezes a gente chega num lugar, a gente já quer que tudo assim seja tudo do nosso jeito. É do jeito de Deus. Amém? No reino de Deus é do jeito de Deus. Ele manda buscar na sua palavra. É na sua palavra. Não é o que você acha, tem que saber. É na palavra. Ele diz que devemos adorar no Espírito e verdade. É adorando a Deus no Espírito e verdade. Ele diz que não deve ter imagem. Isso, tanto no Deuteronômio como outros textos da Bíblia, você conhece muito bem. Vários deles não devem adorar nem imagem, figura do céu, nem da terra, nem debaixo da terra. Nenhuma figura. Vamos servir, vamos ouvir. Você está no deserto, aceite a disciplina. De repente você não está passando pela disciplina agora, está tranquilo, né? Está tranquilo. Olha o cabelo do Ilha, legalzinho, tá, né? Quando chega lá, ele raspa tudo. O Adir faz isso com o garoto também lá. Terceiro, por que passamos pelo deserto? Como preparação para a terra prometida. Então hoje está passando pelo deserto. Eu vejo lá o João Felipe. Caramba, é bravo. Cursar medicina é brabo, né? Então, imagina, a gente, o seminário está tranquilo, você já fez outra faculdade, eu também, né? A gente sabe, mas medicina é brabo, você tem que depois fazer um estágio, você tem que fazer outro, você só se forma aí porque você faz residência, é brabo. Mas é um deserto, todo mundo tem que passar. Se você pegar lá o diploma e comprar o diploma e for trabalhar, primeiro você vai preso. Segundo, você tem que enfiar você vê. Você quer ser crente sem passar pela prova. Vai passando pela prova, dando glória a Deus.
passamos por prova, é uma preparação para estarmos na terra prometida. Independente de qualquer coisa, você vai chegar. Pode chegar quebrado, pode chegar com o joelho torcido, pode chegar faltando uma parte do corpo, mas vai chegar em nome de Jesus, porque lá nosso corpo vai ser restaurado, renovado, teremos outro corpo. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Lembre, essa é a nossa geração, esse é o nosso tempo, e esse ano vai ser um ano de atividades que eu vou precisar muito de você, precisar muito. Vamos tentar fazer poucas coisas, mas com a presença das pessoas. Hoje nós vamos celebrar a ceia. Outro dia a gente fala um pouco mais de tudo aquilo que Deus tem colocado no coração do pastor, do conselho, para esse ano de 2023.